Salve nação corintiana, mais um vídeo aqui no canal Corinthians Online. Vamos reagir aí ao Neto no Donos da Bola, falando sobre o jogo do Corinthians de hoje, Corinthians e Novo Horizontino e Corinthians. Hoje fora de casa, Corinthians deve com um time reserva, totalmente reserva para essa partida, porque quinta-feira tem o Derby Paulista. Deixa o seu palpite, o seu placar para esse jogo de hoje à noite. Tão confiante na vitória do Corinthians? Deixa aí o seu palpite, a sua opinião nos comentários e vamos reagir aí ao Neto nos Donos da Bola, trazendo novidades do Corinthians e o Nicola também atualizando o mercado da bola do Timão. Tem novidade, hein, fiel? Fica até o final para você não perder nada. Dá só uma olhada. O cenário é incrível. Obrigado aí ao Schneider, ao Denis, a Fernando Ortiz, a todo mundo, porque os caras tiveram que liberar o dinheiro. E para liberar dinheiro não é fácil, não. Tem que liberar, Schneider. O homem não é Schneider, irmão. Tem para ninguém. Ó, em relação ao Palmeiras, a gente vai agora falar do Corinthians. O Corinthians joga hoje, certo? Contra o Novo Horizontino, que é um timaço. Você é de perto lá. Sim. A estrutura de lá é brincadeira. Tem. Eduardo Batista, há quanto tempo tá lá? Terceira temporada. 2 anos seguidos, Terceira por causa temporada. de um ponto, não subiu para a Série A. Sim. E, por sinal, perdeu em casa, por uma incompetência de todo mundo. Sim. Foram incompetentes. 2 anos seguidos, deixaram de ganhar em casa os jogos, Sim. que teve a oportunidade de ganhar em casa, com times que nem brigavam. Perdeu o Paysandu. É. Empatou com o Operário em casa e perdeu o Paysandu. 4 pontos. E aí perdeu pro Goiás na última Que rodada. aí tudo bem. E aí no tudo ano bem. anterior foi pro Vitória. Pois no ano anterior Perdeu pro em casa Vitória. pro Vitória. Mas só que é uma estrutura assim incrível. O Novo Horizontino briga para disputar título, não sei. Mas depois das quartas de final e semifinal, eu duvido que o Mirassol e o Novo Horizontino, se não se enfrentarem na Mirassol e tabela... Corinthians. Não ganhou em casa ainda, mas já ganhou 2 jogos fora, Fora. inclusive, Um do Palmeiras. inclusive acabando com a invencibilidade do Palmeiras. O Palmeiras pode ser campeão, tetracampeão, mas não será invicto. Então é o seguinte, o Corinthians feliz com jogou... isso? Pelo Novo Horizontino. Ah, entendi. Pelo Novo Horizontino. Novo Horizontino, Rio Preto, pô. A gente tem que entender, o que a gente tem do Corinthians aí, Ricardinho? A gente tem uma matéria, a gente tem um ilustre, que nós temos do Corinthians aí para que a gente possa discutir com os três. E antes da gente colocar, o Corinthians, 9 jogos, cara, é muita coisa. Você jogar sábado, você jogar Hoje, segunda, não dá. você jogar quinta com o Palmeiras. E eu acho que domingo contra o Santos, se eu não estiver errado, não sei se é domingo contra o Santos... Domingo contra o São Bernardo, pior ainda, com o São Bernardo que está arrebentando. Não é muita coisa isso, Veloso? É muita coisa, é muita coisa. O calendário desse ano realmente está muito apertado e o Corinthians tem essas datas em função da pré-Libertadores, né? Como o Corinthians tem o jogo da pré-Libertadores, teve que apertar... Desculpa, Veloso, ó. Oi. Corinthians e Noroeste dia 1º. Novo Horizontino e Corinthians 2 dias depois, dia isso 3. é um problema. Aí 48 depois horas... Palmeiras e Corinthians dia 6. Corinthians e São Bernardo. Pô, você tá de brincadeira, Não, cara. esse é o problema. Ó, de sábado para segunda, 48 horas é... Não, isso aí É impossível. Isso é Claro, impossível. e a viagem, né? É impossível. Pode E a deixar lá que viagem. ficou bonito. Isso E a é viagem. Não, a viagem hoje é diferente da gente, que a gente os ia caras de vão de ônibus. avião, né? Eles vão no avião, aí fica o hotel, cada um fica num quarto. Eu, quando viajava, os caras botavam filme pornô. Hoje os caras aí, eles têm tudo, isso é de brincadeira. Que, por sinal, quem comprava as fitas que ia alugar era o Mauro, Van Basten. O Mauro pegava os 4 filmes. Ô, Mauro, você acabou comigo, Mauro. Até antes do jogo, aí vem o Phil Jackson com o Chicago Bulls, o cara bota Branca de Neve. Quem que vai ganhar? Chicago Bulls, né, velho? Aí o Mauro escolheu umas fitas, assim, desapropriadas. Um monte de homem, 40 homens vindo pra jogar bola, voltando pra jogar futebol. Dá, Souza, pro Corinthians, Não, Veloso e Godoy? Infelizmente não dá e você, assim, a federação deveria pensar, você tem um clássico, Palmeiras e Corinthians, com a programação dessa, cara, acho que tem, quando você tem um clássico no meio da semana, Pô, você tem pega que dar isso um tempo aqui, mais ó, de... pega Por um isso é que o time jogo... reserva hoje. Não, também. Completamente reserva. pega o jogo do Corinthians e São Bernardo, passa pro outro dia, dá uns... Mas vai, se fosse o nosso querido Abel, se fosse o Palmeiras, ele tava espumando. São Paulo também vai fazer esse mesmo trajeto também. São Paulo joga quarta, sábado e segunda. É muita coisa, Godoy. coisa. É muita coisa. A gente fazia isso, né, quando nós jogávamos. Eu cheguei a Sem jogar 3 vezes estrutura. por semana. É, Cheguei a eu jogar. Sem estrutura, tá? Sem estrutura, sem bola, maneira chuteira ruim, umas bebidas ruins também, uma cerveja ruim, quente, uns uísque ruim. E 11 beba com moderação. E hein? 11 titulares só. Isso. Hoje tem 22, pô. Então facilitou também. 5, Pô, 5 3 cartões amarelos. E outra, pode fazer 5 substituições. Você VAR. pode trocar meio time numa partida.
Então, o clube vai jogar tudo isso, mas nem todos os jogadores jogarão todo esse tempo hoje aí, só vai o ficarão Hugo, em campo. Então, o calendário é esse, tem que se adaptar ao calendário e não tem que reclamar, tem que jogar. Se vira! Vamos lá, então. Vocês assistiram, o Corinthians jogou bem contra o Noroeste. A verdade foi 2-1, foi um jogo muito bom. O Memphis não joga, tá certo, Veloso? Não, quem jogou sábado não pode jogar na segunda. Não tem como. Acho que só vai jogar o Hugo goleiro, Hugo Souza. Porque do restante não tem como você fazer um jogo Não dá. 48 horas. Talvez o goleiro só vai. Então, acho que é só ele. Só que o vai. goleiro. Do resto, o cara é muito desgaste. Não dá, Você só nem se recupera do jogo de sábado. E aí a já tá federação, em campo de novo. federação não tem culpa não, a culpa tem os árbitros, que eles vão lá para fazer, o capitão, eles são chamados para isso. A televisão que muda jogo toda hora. E o próprio calendário que o clube conseguiu classificação para outras competições, isso está acontecendo com o Corinthians por causa do jogo da fase da Libertadores, que já pega já agora aí. Mas se não tivesse classificado, ia descansar pra caramba. Não, né? não tenha dúvida. Coloca o time, ou pelo menos o provável time de hoje aqui, para nós aqui, nesse cenário incrível. Bom, que legal, a gente já estava 12 ou 13 anos num outro cenário. Eu não sei quantos anos a gente estava lá. Os Donos da Bola tá com 13 anos, né? O Cascão tá de férias. A gente começou no Por 3, sinal, foi pro 4, agora estamos no 2. É, né? A gente começou no estúdio 3, foi pro 4, agora estamos no 2. Então a próxima, Veloso, é na rua, Não, no raio que o parta. Tem um no ainda. próximo. Tem o 1, depois do 1, Veloso. Depois Aí os caras vão pegar a Giovanni Gronchi, você segue reto lá. Você vai lá do lado da rua e segue aquela rua radiante. Melhorou. A gente subiu. Nós fomos pro 4. Nós subimos. Os Donos da Bola, há 13 anos aqui de sucesso, de venda. Parabéns ao comercial, parabéns a todo mundo. Fizemos uma hora Pronobis. Daqui a pouco a gente faz também. E que, por sinal, Donos da Bola, 7k.bet.br. Coloca o time aqui. Vamos lá. Hugo Souza, Léo Maná jogou, Félix Torres não, João Pedro não jogou, Rian não jogou, Hugo não jogou, Alex Santana não jogou, Charles entrou um pouquinho e deu o passe pro segundo gol do Thales Magno, Luiz Eduardo não jogou, Pedro Raul não joga, Hector Hernandes também não joga. Há muito tempo, diga-se de passagem. Eu prefiro o Guinegão do que o Hector Hernandes. É que esse cara também chega em casa, irmão, é difícil, né? O cara chega na sala, é duro. Aí o cara quer ir na área de lazer, de serviço, é difícil também. Aí o cara vai pro quarto, é mais difícil ainda. Aí o cara tá assistindo televisão. Aí passa. É difícil. O cara tem o quê? Contratura muscular, panturrilha, pubis. É uma coisa desgraçada essa. Mas pra mim o Guinegão deveria jogar. Esse é o time. Só tem dois, Veloso. É o Souza, Veloso e também Godoy. O Hugo não tem esse desgaste físico, né? O goleiro é mais o mental mesmo. Mas o Maná... E ele ficou 2 jogos sem jogar, né? No começo ele não jogou. Mas nessa sequência eu tô dizendo. Agora o Maná é porque o Mateuzinho também não pode jogar, né? Com a idade que tá o Maná, dá pra jogar cedo, à tarde e à noite. Mas só que tem que saber fazer a cobertura, viu, Léo Maná? Não é fácil, não. Quando a bola vir do outro lado, quando foi o gol do Noroeste, pô, faça a cobertura direito. Não fique desse lado aqui. Mostra eu aqui. Você fica desse lado aqui, o cara pega a bola e joga pra lá. Fica do outro lado, irmão. Porque aí ele tem que pegar essa bola e leva pra linha de fundo. E é isso que você deixou acontecer no segundo gol da equipe do Noroeste. Porque você errou, o André Ramalho errou, e o Hugo, aí o Veloso que sabe se saiu... Ele saiu pra fechar, né? Fez certo. Ele saiu pra fechar no primeiro chute. Ele deu tapa, abriu o ângulo. Tá, e tá assim. Então, Léo Maná, aprenda a fazer isso. Porque isso é o beabá do futebol, né? Diga-se de passagem. Souza, tá bom pro Corinthians, esse time, quando o grande Novo Horizontino do Eduardo Batista, filho do Nelsinho Batista, esse ataque que ganhou aí, do Palmeiras aqui. Esse ataque aí não tá... Barueri. Pedro Raul, eu vi o Emiliano Dias reclamando dele, que não levou ele pro jogo por causa da deficiência técnica. Tô entendendo ele ali, né? Mas assim... Sei não, viu, cara? Sei não se é esse time aí, cara. Pô, Pedro Raul e Hector Hernandes, meu irmão, pelo amor de Deus. é 8 dias de jogo. Inimigo do gol. Não, isso é brincadeira, velho. Inimigo do gol. O cara gol. fez um gol de cabeça aí, vocês começaram a falar, nossa, Pedro Raul. Pedro Raul, cara, com todo respeito. Reabilitou-se. Pelo amor de Deus. O time Mas excelente. assim, o sistema é o mesmo, né? 3 volantes, que ele gosta bastante, 2 zagueiros. Mas você sabe quando a gente criticava muito ele, Souza, eu, Veloso e você, e não sei o Godoy, que estava lá no jogo, nos Donos da Bola. Donos da Bola.
Band Paulista com o Fabiano Leamas e o Cid Júnior. 1h25? Das 13 às 13h25. Amanhã estarei aí carimbando. Isso aí, vai carimbar aqui também nos Donos da Bola no apito final. O que dá para entender é que quando ele colocava 3 zagueiros, não dava, deu certo em certo momento. E quem perdeu a chance de jogar, eu lembro que vocês falavam e eu também, o Garro. Lembra que vocês falavam isso? Exatamente. Aí depois ele botou 3 zagueiros, 3 volantes. Aí tirava 3 zagueiros, 3 volantes. Aí botou 3 atacantes. E não deu certo. E agora, o Emiliano Dias e o Ramon Dias ainda acertou o time do Corinthians. O sistema é esse aí, sempre. Só muda os nomes. Só muda os nomes, exatamente isso. Você vê que o sistema é o sistema. Parabéns, Emiliano. Né? Parabéns ao Ramon Dias, que fizeram o Corinthians chegar aí na pré-Libertadores, Copa do Brasil. Está com 15 pontos, sendo que ano passado tinha 14, quase caiu. E se não fosse o Antônio Oliveira, porque o Mano ia derrubar, 15 pontos, 5 vitórias, 1 derrota para o São Paulo, e que o São Paulo jogou muito. Esse sistema é o certo, Veloso, naquilo que você enxerga no time do Corinthians? Não, é o certo porque o time encaixou e deu resultado, né? Você busca um sistema, busca um esquema tático para que a coisa possa andar. Andou dessa forma, na insistência dele. Ele parece que as alternativas eram essas, ou 3 zagueiros, ou esses 3 jogadores, que não são 3 volantes, mas os 3 jogadores, dessa vez até são, né, os 3 volantes. Mas normalmente ele coloca esses 3 jogadores na linha de frente ali da zaga, e aí às vezes ele coloca o Carrilho, que é o meia. Eu acho até que ele bota 2 volantes quando você tem os 2 titulares aqui. Ele colocou até o Coronado para fazer, né, aqui onde está o Alex Santana do lado esquerdo. Mas ele coloca um meia, às vezes, para fazer essa Mas você viu o que o Abel fez com o Palmeiras contra o Guarani? Meteu 3 zagueiros. No final, ele colocou Naves. Botou 3 zagueiros, o time fez mais 2 gols, cara. Ele tirou o Veiga. Abel, você é um monstro de treinador. Ele tirou o Veiga e colocou Naves. Fez 3 zagueiros, porque ele colocou 2 laterais frescos. Ele arrebentou, cara. Tanto o Mike como o Piquerez. Aí o Piquerez chegou no fundo. E ele enxergou. Parabéns ao Abel Ferreira. Estevão. E a gente não está acostumado a fazer isso. Esse time, por exemplo, a gente tem os gols aí. Por que o Yuri Alberto não vai jogar se ele não jogou do jogo do meio da semana, né? Será que tá poupando pro Palmeiras, né, Souza? Tá poupando. Tá certo ou tá errado? Tá certo, é um jogo importante que define muita coisa. Uma derrota no clássico, o torcedor... Mas eu sempre soube, quando você ganha dos pequenos é que você ganha título. E o Paulista, eu tô falando isso. Porque a quantidade de pequenos é maior do que a quantidade de grandes. Mas você recupera os pontos e a confiança em cima dos considerados pequenos. E a gente, como treinador, diretor, presidente, ele vai deixar o time reserva jogar contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. A gente viu ano passado o que aconteceu. O Corinthians ganhou do Palmeiras em casa e depois deu aquela arrancada. Exatamente isso. Então, traz confiança. E você perder 2 clássicos seguidos, aí é difícil. Você vê, o Palmeiras perdeu para o Corinthians, se tivesse vencido, perdeu o título do Botafogo. Teve 2 jogos no Allianz Parque que não foi bem. Vitória. O jogo foi o Botafogo. Vitória, mas Fortaleza. Tudo bem. Foi Vitória e Fortaleza. E aí Corinthians. E aí quando não conseguiu esses resultados, o Palmeiras perdeu o título do Botafogo, que por sinal, que chocolate do Flamengo, irmão. Foi. Bruno Henrique, maravilhoso, Supercopa do Rei, parabéns aí. Infelizmente, recebeu a notícia aqui que o Lima, o maior coringa do futebol mundial, o seu Lima, que eu joguei com ele várias vezes, faleceu hoje, o Santos lamenta, e todos nós lamentamos a morte do seu Lima. Pode colocar a foto. A molecada de hoje muitas vezes não sabe quem são as pessoas, quem foram e quem continuam. Hora de falar sobre Roberto Firmino. Desde essa sexta-feira, especulação bem grande de que ele vai rescindir seu contrato com o Al-Ahly. E eu tô para dizer para vocês que essa possibilidade aumentou consideravelmente depois que o time dele anunciou no finalzinho da janela de transferências na Arábia Saudita um jogador para sua posição, e é também brasileiro. O atacante galeno maranhense, que pertencia ao Porto, foi comprado por 50 milhões de euros. Atacante de velocidade, muita capacidade física, menos talentoso e com menos nome do que o Roberto Firmino, mas que chega por conta de um investimento bastante alto. Só para lembrar que o Roberto Firmino tem sido titular absoluto nessa temporada, são 24 jogos, 8 gols e 4 assistências. Ele é o terceiro que mais jogou, 24 partidas como eu contei, só atrás do Ibanez, que é brasileiro, e do Mahrez. É o segundo que mais marcou gols, são 8 gols, atrás do Ivan Toney, que é inglês, com 12 gols. Mas
relação do Firmino com o técnico do Al Ahly nunca foi das melhores. E o próprio Roberto Firmino já acenou em alguns momentos a chance de voltar ao futebol brasileiro. O pessoal do canal Bica Galo afirma que o Atlético tem negociações com o Firmino, também há quem garanta que o atacante, ex-seleção brasileira, interessa ao Palmeiras. A Leila Pereira já teria comentado com pessoas próximas sobre essa possibilidade. Posso assegurar, depois de conversar com 2 fontes do Galo, que não há chance de o Firmino ser contratado. Uma dessas pessoas classificou como chance 0, a outra disse que esse atleta nunca esteve nos planos. Sobre Firmino no Palmeiras, precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos, ainda não tenho nenhuma resposta de dirigentes alviverdes. Mas, se o Firmino voltar ao Brasil e ouvir o coração, a prioridade será dada ao Corinthians. Ele já se declarou torcedor alvinegro e disse que tem o sonho de atuar no seu time de infância. E deixa também a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para contar sobre a grande campanha que torcedores do Corinthians estão fazendo por Romarinho, atacante de 34 anos de idade, livre no mercado desde sexta-feira. Já contei para vocês sobre a rescisão do contrato para lá de maluca dele com o Neon SC, lá da 2ª divisão saudita. No ano passado, o Romarinho foi flagrado num exame de doping. Ele estava tomando um remédio para tentar ter o seu 2º filho, mas não sabia que esse remédio lhe causaria doping. No primeiro momento foi suspenso, o Neon entrou com efeito suspensivo até um julgamento definitivo, que aconteceria na semana passada. Preocupado com a chance de o Romarinho ser suspenso e ficar sem essa vaga de estrangeiro, o time saudita contratou um substituto, um argelino que atuava no Lyon, e pediu para que o Romarinho aceitasse a rescisão de contrato de forma amigável. Foi assim que aconteceu, o Romarinho está livre. Acontece que horas depois do anúncio da rescisão e da contratação do argelino, surgiu a notícia de que o Romarinho foi absolvido pelo tribunal lá na Arábia Saudita. Dessa maneira, ele está livre para jogar em qualquer clube do mundo. Existem interessados no Brasil, entre aqueles que sondaram está o Corinthians, mas, apesar da campanha nas redes sociais, Romarinho chegou a liderar Trending Topics e tudo mais. Dá para dizer que hoje a maior possibilidade é de que ele continue no mundo árabe. Uma proposta do Al Saad do Qatar é aquela mais vantajosa, pelo menos até o momento. Você gostaria do Romarinho no seu time? Acha que ele faria sucesso no Corinthians? Salve fiel, salve nação, continuando falando do Corinthians aqui com vocês, o Corinthians que enfrenta hoje o Novo Horizontino fora de casa. O Corinthians deve ir com o time reserva hoje para essa partida, mas movimentando aí o mercado da bola, algumas especulações no mercado, né? O Romarinho e o Roberto Firmino livres no mercado e a torcida marcou muito aí no Twitter. O nome do Romarinho chegou até estar nos Trending Topics. Para o Romarinho, quem sabe voltar ao Corinthians, mas a gente sabe que a situação financeira do Timão não é nada boa. Quem sabe o Corinthians com algum investidor consegue fazer uma investida em ter o Romarinho de volta. Um jogador que seria muito interessante para o elenco corintiano, poderia ajudar muito mesmo. Um jogador que tem bastante habilidade, vai para cima, não tem medo, chuta bem de longa distância, é bom no 1 contra 1, então um jogador que poderia encaixar bem aí nesse time do Ramon Dias, né? Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião se você gostaria de ver o Romarinho de volta com a camisa do Timão, tá bom, fiel? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Corinthians Online, aqui todos os dias tem conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!